Bem, meus caros, aqui nós temos a planilha de cálculo para que nós possamos realizar tanto o teste de reprodutibilidade quanto o teste de linearidade de Kerr manual. Tá? Para você fazer tanto a reprodutibilidade quanto a linearidade de Kerr manual, nós precisamos ajustar um valor de tensão, KV, manter uma distância foco-filme apropriada, ajustar 3 valores de MAS. Para cada valor, esse valor de KV, essa distância, nós vamos ajustar 3 valores de MAS. Os mais comuns dentro do serviço que a gente utiliza, né, que a gente está lá trabalhando. Então, eu chego aqui e faço, vou ajustar para 10, vou ajustar para 25, vou ajustar para 45. E para cada ajuste de MAS, eu vou fazer 4 exposições. E vou medir o Kerr dessas exposições com instrumentação apropriada. Câmara de ionização, ou, agora a legislação permite, algum detetor em estado sólido que seja usado. Para falar desse procedimento de realização do teste, uma outra aula será produzida. Agora vamos analisar a planilha de cálculo. Tá? Então, para cada ajuste de MAS, nós vamos fazer 4 exposições e medir o Kerr com o instrumento correto em cada uma delas. E aí nós vamos analisar a reprodutibilidade, que busca avaliar a amplitude dessas medições que foram feitas. Ou seja, eu vou ter que identificar em cada uma delas, né, o maior e o menor valor, realizar o procedimento de cálculo com esses valores. Porque em eu analisando a amplitude de variação das minhas medições, eu vou conseguir ver se eu tenho ou não reprodutibilidade para esse teste. Tá? E esse equipamento está adequado a funcionar desta maneira. Com relação à linearidade, a gente tem um procedimento um pouco diferente. A gente vai precisar associar as nossas medições com o MAS ajustado. Porque a linearidade, eu vou verificar, melhor dizendo, essa variabilidade de Kerr em função da alteração dos valores de MAS. Então, agora vamos partir para a nossa formulação, a nossa metodologia de cálculo para a reprodutibilidade e depois para a linearidade de Kerr no ar. Bem, então vamos aqui em relação à reprodutibilidade de taxa de Kerr no ar, né? Nossa planilha de cálculo. Aí aquela nossa planilha fica um pouco reduzida, né? Eu continuo tendo os valores essenciais, ou seja, o valor do KV, né? O valor da distância, o ajuste de MAS produzido, as 4 medições realizadas em cada série e aqui o resultado do meu cálculo de reprodutibilidade. Como eu falei para vocês no slide anterior, na reprodutibilidade, né, nós avaliamos a amplitude, ou seja, o valor máximo de Kerr medido na série em relação ao valor mínimo de Kerr medido na série. Então, eu tenho aqui, eu vou buscar em cada uma dessas séries aqui de medições quem é meu valor máximo, quem é meu valor mínimo, e vou aplicar esta metodologia de cálculo aqui. Esse valor vezes 100 está disponível aqui na formulação, porque eu vou dar o meu resultado em forma percentual. Então, na primeira série, o meu maior valor é 1,3 e o meu menor valor é 0,6. Então, eu coloco aqui nessa minha fórmula, eu faço, no numerador, a diferença entre o maior e o menor valor. No denominador, eu faço a média entre esses valores extremos, no caso aqui 1,3 e 0,6. Né? Fazendo essa operação matemática, eu vou achar um resultado de 73,7%, quando eu ajusto o valor de MAS. Né? Olhando aqui para o ajuste de MAS de 25 MAS, aqui, nessa região aqui, eu vou olhar, né, o maior, vou procurar aqui o maior e o menor valor da série.
O maior valor dessa série é 8,4. E o menor valor dessa série é 6,2. E vou repetir a mesma metodologia de cálculo. O valor máximo menos o valor mínimo dividido pelo o valor máximo mais o mínimo dividido por 2. E o resultado vezes 100 pode ser expresso em forma percentual. Em relação a essa segunda série aqui, nós encontramos o valor de 30,1. 30,1%. Em relação à última série, para um ajuste de MAS de 45, a gente busca o valor máximo aqui, ele é 11,1. E busca o valor mínimo, que é 8,9. Aplicamos ele na fórmula, no numerador faz a diferença, no denominador faz a média dos extremos, 11,1 e 8,9, multiplico o resultado dessa fração por 100 e eu acho o resultado de forma percentual, no caso, 22% de reprodutibilidade. Após ter feito esses cálculos, após ter calculado a reprodutibilidade dessas minhas 3 séries, eu preciso analisar e interpretar esses resultados à luz da legislação. Eu vou olhar o que a RDC 330 e IN 52 me diz sobre o resultado de reprodutibilidade de Kerr Manoir para interpretar os resultados obtidos. Bem, meus caros, vamos lá. Aqui nós temos o que a RDC 330 e IN 52 nos diz em relação à reprodutibilidade de taxa de Kerr Manoir. Ela nos diz que é um teste anual, né, ou para ser feito após reparos, e que a tolerância para esse teste é de 10%, e que o nível de restrição é de 20%, ou seja, ultrapassou 20%, o nível de restrição foi alcançado. E ele sendo alcançado, a sala tem que parar de funcionar, ou o SPR, Supervisor de Proteção Radiológica, assumir a responsabilidade da sala continuar funcionando enquanto ela é manutenida. O continuar funcionando não é continuar funcionando ruim, é continuar funcionando enquanto está sendo feita a manutenção. Porém, deixando bem claro, mais uma vez, está na RDC 330 que a sala deveria ficar fechada. O equipamento não poderia ser utilizado. Tá? Isso é algo para não ser esquecido. A interpretação do resultado. Nenhum resultado de reprodutibilidade está dentro da tolerância da RDC 330. E os resultados excedem também o nível de restrição. O nosso cálculo de reprodutibilidade de Kerr, o melhor resultado foi de 22%. E 22% é maior que o nível de restrição. Então, pelos cálculos realizados, através da nossa metodologia, o equipamento em questão não tem condições de operar, porque ele ultrapassou o nível de restrição em todos os testes realizados de reprodutibilidade. Ok? Vamos dar sequência e dar uma olhada agora na linearidade de Kerr. Vamos lá, caros. Linearidade de taxa de Kerr. Na linearidade de taxa de Kerr, nós temos que olhar a formulação com um certo cuidado. Aparentemente, seria muito próximo do que nós fizemos em reprodutibilidade. Só que se você olhar aqui, não tem um indicativo de Kerr, mas sim de RL, né? Resultado da leitura. O que esse RL significa? Esse RL significa você pegar o valor médio de Kerr em função das medições que você fez e dividir pelo valor do MAS realizado. Porque qual é o objetivo do teste de linearidade? Observar que essa variação de Kerr em relação ao ajuste de MAS permanece dentro da tolerância da vigilância. Permanecendo, ótimo. Passou da tolerância, mas está abaixo da restrição, mantém o equipamento lá funcionando, mas vai consertar. E ultrapassou a restrição, é recomendável, aliás, é recomendável? Não. Está na RDC 330 que o equipamento deveria parar de funcionar, sob as condições que nós já falamos até aqui. Então, vamos dar uma olhada. Para eu poder aplicar
essa formulação aqui de linearidade, eu preciso primeiro ter o kerma médio. Por isso que na planilha de dados tinha um espaço para a gente calcular a média das medições. Depois que eu calculo a média, eu tenho que calcular o valor de RL para cada uma das séries. E depois, olhando o valor de RL das séries, identificar o maior e identificar o menor valor e aplicar a formulação de linearidade. Então, aqui, ó, primeiro calculando o valor médio de Kerma. Nós já vimos como calcula a média. Uma média aritmética simples, você soma todos os valores que são do seu objeto de trabalho e divide pelo número de valores que você somou. Nós temos 4 medições, vamos somar os 4 valores e dividir por 4. Então, aqui tem a soma de todos os valores da série em relação ao ajuste de Kerma de 10 ms, e nós encontramos 0,9. Aqui nós temos, né, o Kerma médio em função da série de 25. Nós somamos todos os valores da série, dividido pelo número de valores, que é 4, e achamos o valor médio. Pegamos aqui o valor para calcular do Kerma médio em relação à série de 45 MAS, somamos todos os valores, dividido por 4, porque são 4 valores, e achamos o valor do Kerma médio. Então, aqui eu tenho o valor do Kerma médio, em função das minhas medições realizadas. Depois disso, eu vou pegar cada valor desse do Kerma médio e dividir pelo valor do MAS correspondente, para achar o valor de RL. Então, está aqui o valor de RL para o ajuste de 10 MAS, que dá 0,09, o valor de RL para o ajuste de 25, dá 0,29, e o ajuste de RL para o valor de RL, melhor dizendo, para o ajuste de MS de 45, que dá 0,20. Está aqui os valores. Entre esses 3 valores, eu vou identificar quem é o maior valor e quem é o menor valor. No caso aqui desta planilha de cálculo, o maior valor de RL é 0,29 e o menor valor de RL é 0,09. Aí, com esses 2 valores, aí sim eu aplico a formulação de cálculo de linearidade. O maior valor menos o menor valor no numerador, dividido pelo maior valor somado ao menor valor, dividido por 2. Multiplica esse resultado vezes 100. E aqui eu chamo uma atenção que às vezes gera muito erro de cálculo toda vez que nós trabalhamos com reprodutibilidade e com linearidade. Ao realizar essa conta aqui, é muito bom lembrar que o denominador é resultado da soma, desta soma aqui, dividido por 2. Então, você só pode realizar essa divisão quando você tiver o resultado desta fração aqui do denominador. Por isso que esses parênteses todos aqui demonstrados nessa fórmula são absolutamente necessários e eu recomendo que eles sejam observados. Fazendo a conta aqui, nós achamos 105,2% de linearidade. E aí nós vamos agora olhar a legislação e vamos ver o que a legislação nos diz em relação a esse valor que nós encontramos aqui em nossa planilha de cálculo. Caros, agora vamos fazer a interpretação dos nossos resultados. O que diz a RDC 330 e IN 52 em relação à linearidade da taxa de Kerma no ar? Ela diz o seguinte, que a tolerância para os resultados é de 20% e que o nível de restrição é de 40%. Os nossos resultados, né, deram valores de linearidade superiores a 100%. Então, esse equipamento que foi avaliado como linearidade e que gerou aqueles dados que nós trabalhamos na planilha de cálculo, ele está ruim. Bem ruim, por sinal.
porque está bem longe do nível de restrição. E esse nível de restrição já é um valor bem alto. 40% de variabilidade em relação à linearidade da taxa de Kerma no ar, 40% para você interromper o funcionamento de um serviço, é um valor bem alto, né? Eu, como profissional da área de metrologia, olho para esse número e não gosto nem um pouco dele. 20% de tolerância que acompanhou a portaria 453 já era um valor alto. Já era um valor alto de variabilidade da taxa de Kerma em função de MAS. 40% para interromper uma sala de funcionar é algo que vai ter que ser ainda muito discutido pelos profissionais, por aqueles que trabalham com controle de qualidade, porque uma variação de 40% é muita coisa. Mas é o que está escrito na RDC 330 e na IN 52. É um começo. Lembrando sempre que na portaria 453 a fiscalização não tinha essa referência para interromper o funcionamento da sala. Então é um avanço que torna a fiscalização impessoal, né? Quem vai fiscalizar sabe o que tem a avaliar, a tolerância que tem e qual é a referência que ele tem que olhar para tomar a decisão de uma sala parar de funcionar, até que seja manutenida, né? Que sofra manutenção. Mas me causa muito desconforto, não vou negar, esse valor de 40% para esse nível de restrição. Bem, meus caros, nós fizemos aqui, né, analisamos a metodologia para 3 procedimentos de cálculo: exatidão, reprodutibilidade e linearidade. Né? Você que acompanha o assunto de controle de qualidade no radiodiagnóstico, vai perceber, vai ver que essa metodologia, esse cálculo de exatidão, reprodutibilidade e linearidade abrange muitos equipamentos e muitos testes de controle de qualidade. Fazer um teste de exatidão e reprodutibilidade, então, presente em vários tipos de teste de constâncias vinculados a controle de qualidade. E essa é uma metodologia que pode ser usada para você poder avaliar em relação ao que a vigilância te dá, em relação à tolerância, em relação a nível de restrição. Vamos ficar por aqui. Hoje nós ficamos por aqui e até lá. Até o próximo, né? Vídeo.